Oi pessoal, meu nome é Caio e você já deve me conhecer de alguns vídeos atrás aí. Eu apareci em um pedacinho de um dos vídeos e tô de volta aqui. Bom, até a aula passada, mais ou menos, algumas aulas atrás, o nosso foco, vocês devem ter percebido, estava muito voltado à programação em si. A gente deu exemplos de robótica, mas deu exemplos muito simples, onde o foco ainda assim era aplicar os conceitos de programação. Considerando que a gente já viu até aqui, vocês já devem saber uma boa parte do que se precisa saber para trabalhar com robótica, ou pelo menos do que se precisa saber para trabalhar com esse para nossa competição, com o nosso robô do projeto Sementes. Vocês já estão bons na parte de programação. Então, o curso daqui para frente, o nosso foco vai ser em treinar vocês de fato para a competição. Daqui para frente, a gente vai focar em aplicar conceitos de robótica e trabalhar na lógica em si por trás dos códigos, e não só para focar nos conceitos de programação mesmo. Vocês já sabem o que é uma função, já sabem o que são as estruturas que vão aparecer nos códigos. Então, o que a gente vai explicar daqui para frente é como trabalhar com isso, como aplicar da melhor forma no controle de robôs. Para a aula de hoje, então, nós vamos introduzir o que é um encoder. Tudo bem? Eu vou explicar para vocês o que é um encoder, para que serve e como é que se usa na vida real e como é que ele vai funcionar no Webots na nossa simulação, beleza? Vamos lá então. O que é um encoder? É um dispositivo em geral parecido com esse dessa imagem, e ele serve para controlar rotações, para você medir rotações. Como é que funciona ele? Você tem um sistema onde uma parte desse sistema vai girar de alguma forma, no nosso caso vai ser uma roda, certo? A gente vai colocar ele anexado a uma roda, um motor, e conforme essa roda gira, o encoder vai girar junto com a roda, e conforme ele gira, ele vai dar pulsos pra gente. Contando esses pulsos, a gente consegue saber quanto a roda girou. E sabendo quanto a roda girou, a gente consegue calcular muita coisa. A gente consegue calcular a velocidade que o carrinho está andando, a gente consegue calcular que distância o carrinho andou. E calculando isso, a gente pode fazer muita coisa. O exemplo de hoje vai ser bem mais simples do que esse, mas, por exemplo, um dos nossos colegas do grupo PET está fazendo uma pesquisa onde ele usa demais os encoders, que consiste em você pegar um carrinho, controlar ele com a mão mesmo, tipo, colocar ele no chão, controlar ele com a mão por um percurso. E aí o que ele está fazendo? Ele vai usar os encoders nesse carrinho do Projeto Sementes, é o mesmo carrinho que a gente está usando, ele está usando. Ele vai usar os encoders dele para marcar os pulsos que o carrinho vai dar conforme você empurra ele. E depois você vai colocar esse carrinho no início do percurso, e o objetivo é que ele refaça esse percurso de forma automática. Tudo isso usando os encoders. Isso é um exemplo de aplicação muito complexa já. Tem também inúmeras aplicações. E vocês vão ver, conforme o curso se passa, conforme a competição acontece também. Um outro conhecimento prévio que também é bom vocês saberem para a simulação de hoje é a respeito do conceito de radiano. Aí tem uma definição um pouco mais formal para vocês terem acesso a ela. Talvez fique melhor do que a minha explicação, mas é bastante simples até. Basicamente, se eu digo que nesse ângulo central aqui mede 1 radiano, eu estou falando que esse arco de circunferência mede exatamente o mesmo comprimento que o raio dessa circunferência. Entende? Então, o que isso significa? Se eu pegar esse arco de circunferência, tirar da circunferência e esticar ele, eu vou ter uma reta do mesmo comprimento do raio desse círculo. Beleza? Isso é bastante útil para facilitar algumas conversões. Vocês vão ver no código depois, a gente vai fazer uma conta e vocês vão precisar considerar esse conceito aqui, beleza? Bom, para simulação então, aqui tem um mundo vazio, beleza? Só coloquei tabuleiro aí. E eu tenho uma colinha de um código que eu escrevi um tempo atrás, para caso eu esqueça desse código. Mas, comecemos. Para hoje nós vamos usar o modelo que o nosso amigo Getúlio montou, do carrinho do Projeto Sementes real, tá bom? Só que ele montou uma simulação para esse modelo e a gente vai programar ele, vai começar a usar ele já. É o mesmo carrinho que vai ser usado na competição, tudo bem? Então você clica ali no botão mais
espera 2 anos ou menos. Beleza, foi um pouco menos de 2 anos. Ignora tudo isso, dessa vez a gente vai importar, porque é um modelo que vem de outra simulação, exportado, tal e tal. Você navega até onde você tiver salvado esse arquivo. A gente vai enviar eles para vocês, tá bom? No meu caso, esse arquivo aqui. Beleza, esse é o carrinho, pessoas. Esse é o robô que nós vamos usar. Ok? Bastante parecido com o robô real. A gente vai mexer com a programação dele então hoje. Antes de explicar sobre os encoders então, nós temos aqui o modelo como a gente pode ver, beleza? Muita coisa aqui é visual, temos aqui algumas partes de configuração dele, como nome, modelo, descrição, nome do controlador, isso a gente vai alterar. E algumas outras configurações que vocês podem mexer aí depois, mas não importa o exemplo de hoje, a gente deixa como tá. O que importa é isso daqui, ó, esse campo Children. O que tem aqui? Um robô ele tem várias peças, certo? Então, no simulador a gente considera isso como um sistema hierárquico. Como assim? A gente tem uma base, certo? Que se chama robô, a gente chama essa base de robô. E tudo que está dentro dessa base é o nosso carrinho, que a gente chamou de robô. E o que é que está dentro dele? Essas peças aqui dentro do campo Children. Ok? Nós temos aqui LED, roda direita, roda esquerda, sensores de distância, tá vendo? E aí a gente consegue mexer em cada peça dessa individualmente, beleza? Nosso interesse para hoje está nas rodas, ok? Como é que a gente trabalha com os encoders aqui? Dentro dessa roda direita, que é um tipo de junta, nós temos aqui o campo Device, dentro dele nós temos já o motor, um motor rotacional, e a gente vai adicionar mais um dispositivo dentro dele. Clica com o botão direito, Add New, e aqui ó, Position Sensor. Vocês vão ver essa fotinha, é bastante parecido com a foto do encoder que eu já mostrei, e é isso daqui o nosso encoder da simulação. Clique em Add, temos ele aqui, tudo bem? A gente só altera o nome por questão de configuração mesmo. Vem aqui, beleza. Esse é o da direita, então right PS. Fecho isso, venho no da roda esquerda, faço a mesma coisa. Okay. Temos isso daqui. O que a gente faz agora? A gente vai adicionar um controlador para controlar, consultar os dados desses encoders, desses motores e fazer o carrinho andar. A gente vem em Wizards, New Robot Controller, Next, C, Next, Webots, Next. A gente dá um nome para esse controlador, que ele avisa os arquivos que ele vai criar dentro do seu computador, você aceita e termina. Beleza, ele já dá esse arquivo aqui pra gente e os comentários descrevem o que tem que ter cada parte do código. É meio que um esqueleto de código que ele já prepara pra gente. Você pode só apagar os comentários para ficar menos poluído, né? Nós vamos disponibilizar também o código completo depois, a gente deve enviar no grupo, pelo WhatsApp, e vocês vão ter acesso a isso. A gente pode deixar anexado também na descrição do YouTube. Enfim, vocês já viram, basicamente, a maioria dos códigos que a gente escreveu até agora tem mais ou menos essa estrutura aqui, e a gente vai só complementar ela. Consultar o outro código então, aqui a gente tem as bibliotecas que nós vamos precisar, essa biblioteca Robot. Calma, deixa eu colocar aqui. Eu não quero colocar tudo de uma vez, porque a gente vai montando aos poucos e eu vou explicando por parte o que cada parte faz. Eu acho que fica um pouco mais simples de vocês entenderem, fica menos poluída a tela também. Bom, bibliotecas que a gente usou, essa biblioteca com as funções do sensor de posição, essa daqui com as funções para controlar os motores, e essa biblioteca aqui é a biblioteca de entrada e saída padrão do C. Agora a gente tem que inicializar basicamente os dispositivos, aqui ó, eu posso copiar até essa parte, isso é tudo inicialização, ok? Aqui eu inicializei os sensores, inicializei os motores
e ativei os sensores, liguei eles, beleza? Agora vamos para a parte principal. Aqui eu tô lendo alguns valores. Opa. Olha só, aqui entra aquela continha que eu falei para vocês a respeito do radiano. O que acontece aqui? LPS value é o valor que eu li do sensor de posição, que é o encoder. Sim, é verdade. Eu não falei muito ainda sobre a diferença entre o encoder real e o encoder do iBots. O que acontece? Os encoders reais, eles medem pulsos. Então, a cada volta, eles vão dar uma certa quantidade de pulsos e baseado em quanto pulsos ele deu, a gente sabe qual parte de uma volta que ele girou, tudo bem? E aí, o que acontece? Na vida real, a gente tem vários modelos de encoders, uns com mais pulsos, outros com menos, e o preço varia conforme isso, a precisão dele vai variar muito. E aí, a gente vai usar eles como? Ele vai retornar pulsos pra gente, a gente conta esses pulsos, e baseado nisso a gente faz a conta, uma equaçãozinha bem simples, para saber qual parte de um círculo, ou seja, qual ângulo em radiano ele se moveu. O simulador ele já simplifica isso pra gente e já retorna em radiano. Então a gente não tem essa parte de converter de pulsos para radiano. Tudo bem? Porque por ser um simulador, a precisão dele pode ser infinitamente boa, sem grandes custos. Tudo bem? Então aqui, quando eu uso essa função aqui, WB Position Sensor Get Value, eu estou pedindo o valor que está no encoder agora. Então ele vai retornar um valor em radiano que corresponde ao quanto ele já girou ao longo da execução do programa, ok? E aqui o que eu faço? Esse daqui é o sensor de posição da roda esquerda. Eu só usei ele aqui porque o exemplo é para ser simples mesmo. Na prática nós vamos usar os dois, tá bom? Tendo então o valor retornado pelo encoder da esquerda, eu sei o quanto essa roda girou. E daí eu calculo a distância em que essa roda já andou. Por quê? Porque eu sei o raio dela, que é 68 milímetros. E aqui eu calculo em metros, ok? 68 milímetros vezes o ângulo que essa roda girou em radiano. E divido isso por 1000 para ter o valor em metros. Tudo bem? Então aqui eu tenho a distância em metros que essa roda percorreu. Bom, então depois de calcular a distância percorrida, a gente usou essa função aqui, printf, que vem da biblioteca de entrada e saída padrão do C, para escrever na tela a distância que a gente calculou. Se a gente tem acesso ao que está dentro da variável que a gente está usando aqui no código. Isso é bem simples, é o que escreve esse textinho aqui no console para a gente ver, enquanto a simulação roda. E depois disso, tem uma estrutura condicional aqui bastante simples. Primeiro a gente testa, o objetivo desse programa, na verdade, é fazer o carrinho andar para frente até que ele ande 1 metro. Depois que ele andar 1 metro, o nosso objetivo é fazer ele ficar girando infinitamente em torno do próprio eixo. Então o que acontece aqui? Eu calculei a variável distância e eu coloquei ela dentro desse if. A condição é a seguinte: se a distância é maior do que 1, eu vou configurar meus motores de um jeito. Se ela é menor ou igual a 1, eu vou configurar meus motores de outro jeito. Vamos analisar o código então. Essa função setPosition vai ser igual nos dois casos, que ela só serve para não travar os motores, para permitir que eles girem com alguma velocidade. Só que o que muda é a velocidade que a gente passa para eles. No primeiro caso, da distância ser maior do que 1 metro, ou seja, ele já percorreu 1 metro, eu vou configurar a velocidade do motor esquerdo como 2 e do motor direito como sendo menos 2. No outro caso, dele ainda não ter percorrido 1 metro, eu vou configurar as duas velocidades como sendo positivas. Assim ele vai andar para frente. Vamos ver funcionando então. Bom, então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, compartilhar com a sua turma e até a próxima.